Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à aula número 79 de língua portuguesa. Eu sou a professora Carolina Molina e a gente está iniciando o terceiro trimestre. Olha só, hein? Quanto tempo já passou e a gente tem aqui um momento especial de estudo, tá bom? Não esquece, assim que terminar essa aula, vai lá no Classroom, procura a aula 79, clica lá, faz as duas atividades e já consegue a tua presença da aula de hoje, tá? Se você não tem acesso ao Classroom, também não tem problema. Você pode também fazer as atividades no caderno e depois entregar no teu colégio e mesmo assim você ganha a presença dessa aula, tá bom? Vamos lá então? Vamos começar? Você já está com caderno, caneta, tudo na mão? Vamos lá? Quais são os objetivos da aula de hoje? A gente vai ler um texto compreensivamente. Nós vamos distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Nós vamos estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. E vamos analisar a estrutura do gênero textual. Olha só, bastante serviço para a gente hoje. Vamos lá? Vamos ler esse texto com bastante atenção que vale a pena. Olha o título. O pão nosso de cada dia pode estar envenenado. A autora é a Fernanda de Souza Fagundes. Já vou falar dela para vocês. A história de minha querida Rebouças conta-me que, no passado, os tropeiros passavam por aqui para descansar da longa viagem que os levava até Minas Gerais e São Paulo ao conduzir o gado e habituaram-se a fazer paradas para beber água. Assim, quando nasceu a comunidade, ela já possuía um nome, Poço Bonito, homenageando o reduto de água extremamente límpida. Mas o tempo impassível trouxe consigo outra realidade, evidenciada na placa fixada este ano na entrada da cidade. Região em perigo, cada pessoa está consumindo o equivalente a 14 litros de agrotóxicos todo ano. Em pesquisa realizada em nossa região no mês de junho, divulgada pelo jornal Folha de Irati, foi constatado um elevado nível de pesticidas na água que chega às casas localizadas no quadro urbano. Além disso, na área rural, onde nossos pais relatam que outrora podiam tranquilamente beber água pura dos olhos d'água, percebo que se torna cada vez mais exacerbado o uso de agrotóxicos. Em meio a uma discussão nacional sobre o assunto, em que se impôs um novo marco regulatório para a avaliação de risco de alguns agrotóxicos, bem como a liberação de outros, reacendeu-se uma antiga polêmica entre os moradores. Os grandes latifundiários defendem que esses produtos são essenciais à prosperidade de suas lavouras, enquanto outros habitantes preocupam-se com a qualidade de vida que pode estar sendo deteriorada. Tem um quiz aqui para você, bem tranquilinho, bem facinho. Apesar de termos lido somente os 3 primeiros parágrafos do texto, qual é o gênero textual lido aqui? A. Dissertativo argumentativo? B. É uma carta de solicitação? C. É um artigo de opinião? Ou D. É uma nota de repúdio? Tá? Eu dou um tempinho para você e a gente já volta para ver essa resposta. Vamos lá? Descobriu? Qual é o gênero textual do texto que a gente leu agora? É um artigo de opinião. Você também já estudou artigo de opinião aqui na segunda série. Vamos dar uma olhadinha ali?
Então, um exercício 1 para você. O artigo lido, eu falei para vocês que eu ia falar da autora, né? Foi escrito por Fernanda de Souza Fagundes e foi escolhido como um dos finalistas para a Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019. Você já ouviu falar da Olimpíada de Língua Portuguesa? Ela acontece a cada 2 anos, ou seja, aconteceu ano passado e vai ter ano que vem de volta, tá? Todas as séries, desde o 6º ano, eles participam da Olimpíada de Língua Portuguesa. Converse com o teu professor de língua portuguesa e participe. Olha aqui a nossa aluna do Colégio Estadual ali, a Fernanda de Souza Fagundes, que chegou como uma das finalistas com o texto dela, um texto lindo desse. Ela misturou informações e análises do fato. O período que apresenta uma opinião da autora é esse. Então, ela tem informações e análise. Eu quero que você me diga onde ela tem uma opinião aqui. Vamos ver? Letra A. Quando nasceu a comunidade, ela já possuía um nome, Poço Bonito. Letra B. Os tropeiros passavam por aqui para descansar. Letra C. A história de minha querida Rebouças. E letra D. Região em perigo. Você responde essa questão. A gente já volta, eu dou um tempinho para você, tá bom assim? Vamos lá. E daí, você descobriu? Vamos lá? O que você respondeu para mim? Olha lá, a história de minha querida Rebouças, ela deixa muito claro ali a opinião dela, né? Olha um quiz 2 aqui para você. Qual é o tema do artigo de opinião? Letra A, a longa viagem dos tropeiros? Letra B, o reduto de água extremamente límpida? Letra C, a contaminação da água da cidade por agrotóxicos? Ou letra D, os agrotóxicos são essenciais à prosperidade das lavouras? Qual desses é o tema? Vamos lá? Eu dou um tempinho para você e a gente já volta porque essa é bem fácil.
Vamos lá? O que vocês descobriram? Vamos ver o que vocês descobriram? A contaminação da água da cidade por agrotóxicos. Esse é o tema do artigo de opinião que a Fernanda escreveu. Vamos continuar a leitura? Que ainda não acabou o texto dela, né? O principal argumento dos defensores dos agrotóxicos é que seu uso aumenta a produtividade por hectare e, consequentemente, possibilita reduzir as áreas desmatadas para plantio. Porém, vejo com tristeza que nossas matas nativas, inclusive as araucárias, estão sendo substituídas por grandes plantações, o que evidencia que os órgãos de fiscalização, IBAMA e IAP, não estão conseguindo conter o fluxo acelerado de desmatamento, destoca e queimadas, e que as punições se mostram ineficazes. Lamentável. Tem um quiz 3 aqui para você, porque tem uma palavrinha que talvez a gente não tenha entendido direito. Qual o sentido da palavra destoca no trecho? Não estão conseguindo conter o fluxo acelerado de desmatamento, destoca e queimadas. Letra A. Retirar do estoque? Letra B, limpar a terra com trator? Ou letra C, retirar os tocos das árvores do solo? Vamos ver? Eu dou um tempinho bem rapidinho para você e a gente já volta. Vamos lá, o que você respondeu? O que quer dizer essa palavra destoca? Retirar os tocos das árvores do solo, né? É isso que quer dizer. Vamos continuar a leitura do texto da Fernanda? Os recursos naturais estão sendo, portanto, extintos. Fato facilmente comprovado até por um leigo no assunto com uma simples observação da paisagem. Sob outro ponto de vista, o produtor GR
defende que os agrotóxicos são eficientes no combate a fungos, doenças e pragas que atacam as plantas. E é totalmente contrário ao cultivo de produtos orgânicos, que, segundo ele, produzem pouco e têm um aspecto não muito atrativo ao consumidor. Alega também que, para o desenvolvimento de um agroquímico, exigem-se anos de estudo para se chegar a uma fórmula que seja imune à saúde dos seres vivos. Concordo que a produção de alimentos é essencial ao país. O Paraná destaca-se por ser um grande exportador de alimentos, atividade responsável por parte significativa do PIB do estado. Preocupo-me, entretanto, com a quantidade de agrotóxico presente em cada produto e defendo a criação de políticas públicas que valorizem o homem do campo que produz alimentos livres de veneno. Questiono-me se todo o lucro visado pela minoria de produtores detentores de muita terra e por empresas que são privilegiadas pela venda de agroquímicos não afetará a longo, ou nem tão longo prazo, a sustentabilidade do lugar onde vivo e a vida de todos os seus habitantes. Vamos lá para um exercício, exercício 2. Para cada argumento dos seus opositores, a autora encontra um contra-argumento. Ela rebate, né? Retire do texto os contra-argumentos para: o uso dos agrotóxicos aumenta a produtividade por hectare e possibilita reduzir as áreas desmatadas para plantio. Agrotóxicos são eficientes no combate a fungos, doenças e pragas que atacam as plantas e é totalmente contrário ao cultivo de produtos orgânicos. Eu vou voltar lá no texto, você dá uma olhadinha lá e responde essa questão para mim e a gente já volta, tá bom?
Você voltou lá para o texto? Você já descobriu, então, qual é a resposta? Então, para cada argumento, ela encontra um contra-argumento, certo? Ela procura alguma coisa para rebater aquilo que foi dito por alguém. Então, vamos lá, vamos chegar naqueles dois argumentos ali que alguém usou e ela vai contra-argumentar. Olha lá. O uso dos agrotóxicos aumenta a produtividade por hectare e possibilita reduzir as áreas desmatadas para plantio. Olha como ela contra-argumenta isso. Vejo nossas matas nativas, inclusive as araucárias, estão sendo substituídas por grandes plantações, o que evidencia que os órgãos de fiscalização não estão conseguindo conter o fluxo acelerado de desmatamento, destoca e queimadas, e que as punições se mostram ineficazes. Vamos ver o outro contra-argumento. O outro argumento. Agrotóxicos são eficientes no combate a fungos, doenças e pragas que atacam as plantas e é totalmente contrário ao cultivo de produtos orgânicos? Olha como ela contra-argumenta esse. Preocupo-me com a quantidade de agrotóxico presente em cada produto e defendo a criação de políticas públicas que valorizem o homem do campo que produz alimentos livres de veneno. Olha só que legal, né? O texto dela. Vamos ler mais um trechinho do texto dela? Particularmente, penso ser consequência do uso em demasia dos agrotóxicos o fato de, nos últimos anos, os índices de pessoas com câncer em nossa região terem aumentado consideravelmente. Este ano, na cidade confrontante a Rebouças, instaurou-se um hospital para tratamento exclusivo de doenças oncológicas devido à grande incidência de casos, o que me faz defender que o preço pago para a produção de alimentos em grande escala está sendo alto demais. Afinal, qual a coerência em preocupar-se tanto com a quantidade da produção se ela pode estar contaminada? É o bem comum que está sendo priorizado? Infelizmente, julgo que não. Se os tropeiros precisassem voltar a beber água em minha comunidade, certamente não mais avistariam o Poço Bonito, mas talvez enxergassem alguma poesia no velho pinheiro sobrevivente em meio a uma lavoura que parece infinita, com seus galhos erguidos aos céus, como em prece, para que os homens percebam a tempo a importância de cultivar a terra com responsabilidade, a fim de garantir a sustentabilidade do planeta. Então, olha só que texto legal da Fernanda, né? Eu tenho mais um exercício para você aqui, é o exercício 3. Releia esse trecho. Este ano, na cidade confrontante a Rebouças, instaurou-se um hospital para tratamento exclusivo de doenças oncológicas devido à grande incidência de casos, o que me faz defender que o preço pago para a produção de alimentos em grande escala está sendo alto demais. No penúltimo parágrafo, que é o último parágrafo de argumentos da autora, ela levanta uma hipótese, né? Que hipótese é essa? Esse argumento é relevante? Sendo uma hipótese, é relevante? Você pode usar uma hipótese como argumento? Se sim, explica por que sim. Se não, você explica por que não. Eu dou um tempinho para você pensar e a gente já volta.
Ok, você pensou, você já viu ali, e agora a gente vai saber ali, ela colocou uma hipótese. Essa hipótese é relevante? Ela pode usar uma hipótese? Vamos ver? Ela levanta a hipótese que o aumento na incidência de cânceres na cidade dela é consequência do uso excessivo de agrotóxicos nas plantações. É um argumento relevante, porque já se sabe pela ciência que alguns agrotóxicos ou uso excessivo deles pode causar câncer. Apesar dela não ter um dado específico, um número, ela pode usar sim essa hipótese, porque ele já é provado, né, conhecido de muitas pessoas, muita gente já sabe que os agrotóxicos e alguns deles, e o uso excessivo deles, pode sim causar câncer na população, ok? O exercício 4. Releia agora o último parágrafo do artigo de opinião. Se os tropeiros precisassem voltar a beber água em minha comunidade, certamente não mais avistariam o Poço Bonito, mas talvez enxergassem alguma poesia no velho pinheiro sobrevivente, para que os homens percebam a tempo a importância de cultivar a terra com responsabilidade, a fim de garantir a sustentabilidade do planeta. A autora retoma algum assunto que ela já tinha tratado anteriormente? Ela retoma alguma coisa que ela disse antes? Qual assunto ela retoma? Eu dou um tempinho para você, você responde essa para mim e a gente já volta.
Então a gente vai ver se ela retoma alguma das coisas que ela já tinha dito antes. Você achou aí? Conseguiu achar? Vamos ver. Ela volta a falar dos tropeiros, que ela disse lá no primeiro parágrafo, né? E nos leva a imaginar que se eles viessem hoje, eles não encontrariam mais o Poço Bonito, que ela também já havia falado. Fala então sobre o velho pinheiro, sobre o qual ela também já havia falado, e o chama inclusive de sobrevivente para dizer que só ele, né, ficou ali para contar a história, né? Então, vamos falar um pouquinho agora da estrutura do artigo de opinião, que é o que nos importa agora. Você já conhece, a gente já trabalhou com artigo de opinião, mas é bem importante que você olhe isso com bastante carinho. Vamos lá? Os artigos de opinião, eles geralmente giram em torno de questões polêmicas. É lógico que você só vai dar opinião de alguma coisa que seja polêmico. Assuntos cujas soluções apresentadas não são consensuais, tá? Não adianta de alguma coisa que todo mundo concorda, não. Alguma coisa que uns têm uma opinião, outros têm outra. Na introdução, o autor já localiza a tese que defenderá, tá? Não fica enrolando no primeiro parágrafo. Na introdução, ele já diz o que ele vai defender. No desenvolvimento, o autor assume uma posição em relação à polêmica. Mas não basta dar opinião, é preciso também sustentá-la com argumentos. Você tem que ter argumento para sustentar essa tua opinião, tá? Na conclusão, deve haver uma articulação lógica entre as ideias apresentadas antes, desde a introdução. Como a Fernanda fez, que tomou coisas que ela pegou lá na introdução e retomou e colocou aqui no final, tá? Vamos lá? Uma outra coisa que a gente tem que pensar é no conteúdo, né? Como que a gente vai escrever e vai usar e vai ter esse conteúdo, professora? Como que a gente vai chegar nisso? Então, primeira coisa, posicionar-se explicitamente em relação a uma questão polêmica. Gente, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, ninguém faz isso sem leitura. Leiam. A gente precisa ler e ler muito, porque é a leitura que faz você se posicionar, que dá posicionamento para você, tá? Então, a leitura vai fazer toda a diferença na tua vida. Segundo, formular claramente a questão problema. Qual é a questão problema? Tá? Isso tem que ficar claro para você poder ter o teu argumento ali. Terceiro, tomar conhecimento do que já foi dito antes sobre o assunto e por quem. Repare que ela colocava ali, o latifundiário falou isso, né? Tem até um ali que eu não coloquei o nome dele, mas o G.R., né? Coloquei o argumento dele, ele disse isso, para ela poder contra-argumentar o que as outras pessoas dizem sobre o assunto. Inserir a questão no contexto do debate, ela coloca ali como debate, isso para ficar claro. Incorporar a posição de outras pessoas, seja para concordar, seja para discordar, né? E argumentar com fatos, com dados, com exemplos, com evidências, com princípios, com comparações, com citação da opinião de especialistas. Você vê que ela coloca lá uma pesquisa que o Jornal do Irati colocou, a placa que está na entrada da cidade dela, mas ela também coloca a hipótese que ela levanta do fato do aumento dos cânceres ali perto da cidade dela, tá? O sexto, argumentar significa convencer e persuadir. E é isso que precisa ser feito durante toda a produção com relação ao conteúdo desta. Para tanto, é preciso ter cuidado de não entrar em contradição com aquilo que se defende. Esse é um grande perigo do artigo de opinião. Porque às vezes, quando chega lá no meio do artigo que a gente está escrevendo, a gente muda de ideia. Ou escreve alguma coisa que parece que você entra em contradição. Cuidado! Mantenha a sua opinião do começo até o final do texto, tá? Dar um título adequado e interessante ao conteúdo articulado. Quanto a esse último, eu quero que você repare no título dado pela Fernanda, tá, de Souza Fagundes ao artigo que ela produziu. Olha o título dela. O pão nosso de cada dia pode estar envenenado. Repare na intertextualidade que a gente encontra aqui. Pão nosso de cada dia. A intertextualidade do Pai Nosso. Pão nosso de cada dia é o do Pai Nosso, não é mesmo? Pão nosso de cada dia representa o quê? O alimento, tá? Pode estar envenenado. Quero dar
os parabéns não só para a aluna Fernanda, que talvez não seja mais nossa aluna, porque são os alunos do 3º ano que produzem o artigo de opinião, mas também para a professora Maria Silmara Saqueto Rimberg, professora da Escola Estadual Faxinal dos Francos, em Rebouças, Paraná, né? Que trabalhou na Olimpíada de Língua Portuguesa e essa aluna que conseguiu chegar como uma das finalistas. E se você quiser ver os outros textos que foram finalistas na Olimpíada de Língua Portuguesa, você pode ir lá no site do Escrevendo Futuro. E lá tem todos os textos para você ali se deliciar, porque são todos muito lindos, tá? Resumo da aula de hoje, vamos ver o que a gente aprendeu? Nós lemos compreensivamente um artigo de opinião, distinguimos um fato da opinião relativa a esse fato, estabelecemos a relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la, analisamos também a estrutura do gênero textual artigo de opinião. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bem, tá? Tudo de bom para você, fique em casa, se cuide, não esqueça de ir lá responder a chamada na aula 79. Um beijo para vocês e em breve a gente se vê de novo, tá bom? Tchau, pessoal!